dar, então, sequência ao nosso estudo, a segunda carta de Paulo a Timóteo. E se os irmãos têm acompanhado até aqui, vocês viram que Paulo escreve para Timóteo da prisão em Roma, né, de onde ele não vai sair. Então, essa aqui é a última carta de Paulo que ele escreve. E para nós entendermos melhor a situação em que Timóteo se encontra nesse momento, vamos imaginar e voltar um pouco no tempo, cerca de 10 ou 15 anos. Qual era a situação que nós tínhamos nesse período? 10 ou 15 anos atrás, Timóteo recém tinha conhecido a Cristo por intermédio do apóstolo Paulo, e tendo conhecido a Cristo, ele passou então a seguir a Paulo e acompanhar ele nas suas viagens missionárias, em tudo o que ele vinha fazendo. E ele acompanhou então Paulo, através do anúncio do Evangelho, fazer muitos prodígios, muitos sinais. Muitas pessoas foram convertidas a Cristo por intermédio da pregação de Paulo. Timóteo ele presenciou então o Evangelho sendo espalhado a partir de Jerusalém por vários pontos de todo o mundo. Igrejas iam sendo plantadas. Na Ásia foram plantadas várias igrejas, entre elas a de Éfeso. E durante essa caminhada com Paulo observou em Timóteo características que faziam dele um homem aprovado para servir no ministério, um homem aprovado para ser um pastor. Então, Paulo designa Timóteo para liderar a igreja de Éfeso. Ele impõe as suas mãos sobre Timóteo e o coloca, então, para dirigir aquele ministério lá. Timóteo é recebido pelos irmãos de Efésios com alegria. Timóteo tem irmãos para auxiliá-lo naquele ministério, ele tem Paulo como seu mentor ao seu lado, e as coisas iam bem. Timóteo estava motivado, estava com boas perspectivas de que o evangelho fosse crescendo entre os efésios. Mas passa algum tempo e esse cenário ele muda. Aqueles irmãos da igreja que antes estavam auxiliando Timóteo já não têm mais desejo de servir. Timóteo, pela sua timidez e pela sua aparência física fraca, ele não é muito respeitado entre os irmãos de Éfeso. Ele começa a ficar sozinho. Ele está tendo dificuldade com alguns irmãos da igreja, alguns problemas internos. Paulo agora está em outras viagens, não está mais perto ali de Timóteo para auxiliá-lo. Então já não é como era antes. Passam mais alguns poucos anos e a situação piora. Timóteo agora está com cerca de 30 anos, ainda é um rapaz jovem, mas a perseguição do Império Romano cresceu. Muitos irmãos da igreja de Éfeso desertaram, abandonaram, cristãos nominais, estavam com medo da perseguição. Ensinos estranhos começam a surgir no meio da igreja. Falsos mestres, esses não saem da igreja, eles começam a perturbar Timóteo lá. Timóteo lembra de Paulo, seu auxiliador, mas agora ele está velho e preso em Roma. Timóteo está sozinho, parece que não há alento para ele. No meio de toda essa circunstância, então, ele tem que combater os heréticos, ele tem que impor ordem no culto, ele tem que ordenar anciãos na igreja, ele tem que regularizar a assistência e o ministério das viúvas, ele tem que comandar e ensinar a fé apostólica, e tudo isso com as limitações naturais dele, de ser um homem jovem, tímido, propenso a doenças. Então, o que será que passava na mente de Timóteo nesse período? Provavelmente Timóteo talvez estivesse pensando em desistir, em largar tudo. Ele via o evangelho sucumbindo ali. Tudo o que ele sonhou, tudo o que ele esperava não estava acontecendo. Então essa é a razão pela qual Paulo escreve a Timóteo. E esse é o título da mensagem hoje à igreja. Paulo vai exortar Timóteo a se fortalecer. Ele diz: fortifica-te, Timóteo. Paulo, mesmo sendo muito amoroso e afetuoso com Timóteo, ele não vai esconder de Timóteo a verdade, de que ele vai ter que sofrer sim pelo evangelho, de que ele vai ter que trabalhar arduamente. Mas, ao mesmo tempo, com a exortação de Paulo, é acompanhada de uma mensagem de esperança. Ele vai trazer também motivos pelas quais valem a pena sofrer pelo evangelho. E essa mensagem ela é importante não só para Timóteo, mas ela é importante para você e para mim, porque esses argumentos e essas razões que Paulo vai trazer para Timóteo, incentivando ele a abraçar o sofrimento no serviço a Cristo, são as mesmas razões pelas quais você e eu devemos abraçar o sofrimento na nossa caminhada de obediência
a Cristo. Então, antes de começar, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos achegamos diante de Ti, Senhor, porque queremos ouvir a Tua palavra e queremos aprender o que Tu tens a nos ensinar hoje, Pai. Senhor, essa é uma palavra que não é fácil de ser dita, não foi fácil para Timóteo ouvir e também não é fácil para nós. Mas, Senhor, essa é a verdade, Pai. Então, ensina-nos a verdade e dá-nos força para perseverarmos nessa caminhada, Pai, a fim de que possamos olhar para Cristo e reinar com Ele e viver com Ele na eternidade. Senhor, eu oro para que Tu aplique essa palavra hoje aos nossos corações. Peço também que Tu me capacite a expor esse texto com fidelidade, com clareza e com o poder que só o Teu Espírito concede. E que o Teu nome, e somente o Teu nome, seja exaltado entre nós hoje, Pai. Assim eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Esse texto, capítulo 2, versos 1 a 13, ele é dividido em duas partes. Primeiro, do versículo 1 ao versículo 7, Paulo, então, faz essas exortações a Timóteo para que ele abrace o sofrimento. Abraçar o sofrimento significa não correr atrás de sofrimento, mas receber de bom grado, como vindo da parte de Deus, com confiança e com coragem, em consequência da nossa obediência a Cristo. Então, aqui nós não estamos falando simplesmente em crer no Evangelho, mas em seguir e em obedecer, em praticar o Evangelho. Do verso 8 ao verso 13, a segunda parte do texto, Paulo então vai elaborar, vai citar aqui para Timóteo os motivos pelas quais então vale a pena abraçar esse sofrimento. Esses motivos, eles vão servir como rochas sobre as quais nós devemos perseverar. Rochas que são alicerces, são os fundamentos pelas quais nós podemos perseverar diante das tempestades que vão vir se nós formos fiéis. Então, vamos lá. Vamos ler a primeira parte dele, diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Sofre comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Muito bem. Então, o primeiro versículo, Paulo chama Timóteo e diz: Tu, pois, filho meu. Se vocês se lembram do capítulo anterior que foi pregado semana passada, Paulo fez uma referência de que todos o haviam abandonado, de que Paulo também estava sozinho. Mas ele confia que Timóteo não vai abandonar, nem que vai abandonar o Evangelho de Cristo. Por isso, apesar da maioria dos amigos de Paulo terem abandonado, ele diz: Tu, pois, Timóteo, tu, pois, filho meu, tu, porém, tu, Timóteo, diferente daqueles que me abandonaram, tu, Timóteo, filho meu. Então, antes de começar essa série de exortações, de palavras desafiadoras que Paulo vai trazer para Timóteo, é como se Paulo trouxesse Timóteo para perto do seu peito, né, através dessa palavra filho meu. Ele está sendo afetuoso com Timóteo. Ele está preparando Timóteo para dizer coisas difíceis. Então ele diz: Tu, pois, filho meu. Então ele começa: Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Então, ao contrário de desertar, como outros fizeram, Timóteo deveria
se fortalecer, deveria se fortificar. Mas como? Como ele deveria fazer isso? Talvez fosse nos nossos dias, talvez alguém diria, ele tem que dizer assim, você é capaz, seja forte, Timóteo dizendo para si mesmo. Mas nós sabemos que Timóteo era tímido, fraco, propenso a doenças, muito jovem. Enfim, nem ele mesmo se respeitava muito pelos seus atributos naturais. Mas para Timóteo, isso podia servir, inclusive, como uma vantagem cristã. Ele não teria dificuldade de ver a si mesmo como fraco perante a sua missão. E a minha pergunta é também para você, irmão. Você se sente fraco quando se lembra do serviço que você deve ao Senhor Jesus? Quando você tem um desafio diante de você, como você encara isso? Você também diz para si mesmo, você é capaz? Seja forte? Eu posso? Ou você depende do Senhor? Jesus Cristo, em João 15:5, diz, sem mim nada podeis fazer. Então, se de alguma forma você julga poder fazer algo sem Cristo, tenha cuidado. Paulo exortou Timóteo não apenas a se fortalecer, mas a se fortalecer na graça que está em Jesus Cristo. Ou seja, Timóteo não poderia buscar forças em outro lugar, senão em Jesus. E Paulo sabe muito bem do que ele está falando. Na carta de Paulo aos Filipenses, ele diz o seguinte, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. De toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Essa é uma passagem muito conhecida, mas será que ela é vivida? Paulo, talvez entre os homens, foi um dos que mais passou dificuldades. E ele disse que podia fazer todas as coisas, porque Cristo fortalecia ele. Então não é um conselho da boca para fora que Paulo está dando a Timóteo. Ele não está simplesmente dizendo fortifique-se em Cristo, como se muitas vezes a gente diz Deus abençoe sem qualquer significado profundo daquele que diz. Mas Paulo sabe exatamente o que ele está dizendo. Ele diz, fortifica-te na graça que realmente existe em Jesus Cristo. Então, meu irmão, a realidade é que você é fraco, que eu sou fraco, todos nós somos fracos para servir ao Senhor. E nós precisamos nos fortalecer para poder servir ao Senhor. Quando nós não estamos nos fortalecendo, nós estamos enfraquecendo. E mesmo se nós olharmos Timóteo de um outro ângulo, que nós estamos olhando do ponto de vista da sua fraqueza, mas se observarmos de um outro lado, vemos que Paulo viu em Timóteo uma fé verdadeira. Ele viu um homem exemplar e um homem apto para assumir o ministério. Mas mesmo ele estava desanimado. Na caminhada cristã, como João Calvino diz, até mesmo os dotados de excelentes dons às vezes se entorpecem durante a jornada, se não forem frequentemente despertados. O fato é que nós não dependemos de Cristo apenas para a nossa salvação, mas nós dependemos de Cristo também para o nosso serviço. Você já recebeu uma exortação assim, como Timóteo recebe de Paulo? Você já exortou algum irmão assim? Algum irmão desanimado? Você encorajou a buscar a Cristo, crendo no poder da graça de Deus para animá-lo, usando você como instrumento? O autor de Hebreus nos diz, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Dando sequência ao nosso texto, no verso 2, lemos, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, também idôneos para instruir a outros. Então, Paulo, depois de encorajar inicialmente Timóteo a se fortalecer na graça, ele exorta Timóteo
a transmitir o evangelho que recebeu do apóstolo. A realidade de Timóteo era uma realidade urgente. De um lado, ele via deslealdade da parte da igreja na Ásia, que estava desertando. De outro lado, tinha a iminente morte do apóstolo Paulo. Além disso, havia os falsos mestres no meio da igreja. Mas o evangelho precisa continuar o seu curso. Nós podemos observar nesse verso alguns estágios da transmissão do evangelho. O primeiro estágio é que o evangelho ele é transmitido a Paulo diretamente por Cristo. Paulo chama o evangelho de meu depósito no capítulo 1. E lá em Gálatas, quando Paulo defende a pureza do evangelho, num texto que nós estudamos recentemente, ele diz o seguinte: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então o evangelho que Paulo possuía, o seu bom depósito, ele foi transmitido diretamente por Jesus Cristo. O estágio seguinte é que Paulo, então, transmite esse evangelho a Timóteo. Ele passa a chamá-lo de o bom depósito, no verso 14 do capítulo 1. Então, essas palavras, Paulo diz que foram ensinadas entre muitas testemunhas. Ou seja, não era um conhecimento oculto dado a Timóteo, né? Mas sim o puro evangelho pela qual nós somos reconciliados com Deus. Há muitas seitas hoje, ainda hoje, que advogam um conhecimento secreto, um conhecimento que só alguns podem ter, os mais elevados, os mais experientes. Mas se essa é a realidade, esse não é o evangelho. Porque o evangelho é a mensagem de Cristo para todos os povos, e diz: arrependam-se dos seus pecados e creiam em Jesus Cristo para a sua salvação. Ele não é oculto. Timóteo, por sua vez, deveria então transmitir o evangelho a homens fiéis e idôneos para instruir. Paulo, então, ressalta duas qualidades que Timóteo deveria observar naqueles a quem ele iria transmitir esse evangelho, a quem ele iria passar o bastão: caráter e conhecimento. Esses homens deveriam ser fiéis, ou seja, ter um caráter aprovado, conforme já descrito na primeira carta de Paulo a Timóteo. E esses homens também deveriam ser idôneos para instruir, ou dito de outra forma, aptos para ensinar. Por fim, esses homens escolhidos por Timóteo deveriam então transmitir a outros o evangelho e assim dar sequência à mensagem. Essa, meus irmãos, é a verdadeira sucessão da doutrina apostólica. É a transmissão da mensagem e não da autoridade. Observe que o bastão ele é passado de geração em geração, de Paulo para Timóteo e assim por diante. E mesmo quando naquela época de Timóteo o evangelho parecia que iria sucumbir, parecia que estava se deteriorando, ele seria derrotado, a chama do evangelho permaneceu acesa, porque foi prometido que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E essa chama continua viva 2000 anos depois a espalhar-se. Nós temos ela aqui hoje, sendo proclamada. Esse evangelho continuará a ser espalhado, até que chegue a todos os povos. Então Cristo venha estabelecer o seu reino. Verso 3. Sofre comigo as aflições, como bom soldado de Cristo Jesus. Paulo agora, então, chama Timóteo a sofrer pelo evangelho. Sofrer com Paulo e como Paulo. O apóstolo passou por muitas dificuldades, ele lista algumas delas no capítulo 11 de 2 Coríntios. Ele diz assim: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? O ponto é aqui que não só Paulo sofreu bastante, mas ele sabe exatamente do que ele está falando.
Quando ele chama Timóteo a sofrer, ele não está inventando coisas ou não está subestimando o sofrimento. Ele sabe do que ele está dizendo aqui. Então ele chama Timóteo e diz: sofre comigo. E Paulo aqui não está se referindo apenas à vida cristã, mas essencialmente ao serviço cristão, à obediência cristã. Ele exorta Timóteo na posição de líder da igreja, mas essa exortação vale para todos nós, porque todos nós somos servos de Cristo. Então Paulo vai mostrar agora de que forma Timóteo deveria sofrer. Paulo vai usar 3 metáforas, 3 ilustrações, para demonstrar o que ele espera de Timóteo. A primeira delas está nos versos 3 e 4. Diz assim: sofre comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, o bom soldado de Cristo ele é chamado por ser um homem dedicado, disposto a sofrer e estando em permanente guarda. Soldados em serviço não contam com segurança nem com facilidade. Pelo contrário, eles aceitam sem contestação riscos, dureza e sofrimento. João Calvino, comentando esse versículo, diz: todos quantos servem a Cristo são soldados, cuja batalha consiste não em infligir males a outros, mas em pacientemente suportá-los em si próprios. Além disso, Paulo também recomenda a Timóteo que não se envolva com os negócios desta vida. Algumas versões trazem a palavra embaraço, que ele não se embarace em negócios desta vida. Talvez essa tradução seja mais adequada, porque transmite a ideia de que é algo que o atrapalhe em cumprir a sua missão. Ele está embaraçado, ele está de alguma forma preso, limitado. Por que Paulo diz que um soldado não se embaraça com os negócios desta vida? Porque um soldado em serviço, um soldado em guerra, ele tem apenas uma coisa em mente, que é cumprir as ordens do seu superior, a fim de vencer a guerra. Tudo aquilo que pode tirar o foco do soldado, ele afasta imediatamente. O soldado não tem tempo para distrações. Calvino também comenta, dizendo que todos tenham os seus olhos abertos, cada um individualmente, para aquilo que os mantém afastados de Cristo, a fim de que nosso comandante celestial não tenha menos autoridade sobre nós do que o que os homens mortais mantêm sobre os soldados que se alistaram ao seu serviço. Então, quando nós observamos um general ou um comandante dando ordens a um soldado, e o soldado faz tudo o que o comandante ordena, Calvino alerta que a autoridade que esse comandante terreno tem sobre o seu soldado não seja maior do que a que Cristo tem sobre nós. Então eu pergunto a você, meu irmão, você tem se envolvido, você tem se embaraçado em negócios desta vida, deixando de satisfazer aquele para quem você se alistou? Porque se você confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador, você o confessou e você se alistou a Ele, ao seu exército. Você se alistou para servir a Cristo. Talvez a sua mente esteja tão ocupada com o mundo, ou com seus sonhos desta vida, ou com seus objetivos, que você só se lembra do seu comandante no domingo. Você tem consciência de que você está em guerra? Ou na prática você vive como se tudo estivesse bem, como se seus irmãos aqui e em outros países, em todo o mundo, estivessem em paz, como se não houvesse oposição do mundo e de Satanás? Quando você ora ao Senhor e faz pedidos a Ele, seus pedidos estão relacionados à sua missão de ser testemunha de Cristo e ao seu caráter, ou eles estão mais relacionados às coisas que fazem você ter uma vida melhor aqui nessa terra? Pense se você tem sido um bom soldado de Cristo. A segunda metáfora que Paulo usa é o atleta, verso 5. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Aqui Paulo faz uma referência a uma luta da época. Para ficar mais fácil de nós entendermos, imagine aqui 2 boxeadores se enfrentando. Uma regra conhecida do boxe é que você só pode atacar o seu oponente utilizando as mãos. Então, se nesse enfrentamento um dos 2 adversários utilizar o seu cotovelo ou o seu joelho, por exemplo, e nocautear o outro, ainda que ele tenha derrubado o seu oponente, ele não vai ser considerado vencedor, porque ele não lutou de acordo com as regras. Então é isso que Paulo está ilustrando aqui para Timóteo. E John Stott, comentando esse versículo,
ele diz o seguinte, que Paulo parece estar dizendo que os prêmios pelo serviço dependem da fidelidade. Então, a analogia aqui de lutar segundo as normas, Paulo está falando a Timóteo para ser fiel no seu trabalho, no seu serviço, de forma que se espera que o ministro de Cristo, o pastor, ao ensinar, que ele ensine a verdade, que ele edifique sobre o fundamento que é Cristo. Mas, novamente, isso não é apenas para os pastores. Todo o cristão deve servir de acordo com as regras, seja para encorajar um irmão, seja para exortar um irmão, seja para falar a um incrédulo. Nós sempre devemos falar de acordo com a palavra de Deus, que é a nossa norma. Nós devemos falar com fidelidade, ou seja, nós não devemos distorcê-la a fim de agradar o nosso ouvinte, nem falar apenas uma parte para não ofendê-lo. Isso também é sofrer, porque se nós formos fiéis, certamente se levantará oposição contra o Evangelho. Paulo já disse também, essa mensagem, a mensagem da cruz, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, seja fiel na sua vida e também no seu serviço cristão, porque o vencedor só é coroado se lutar de acordo com as normas. A terceira metáfora está no verso 6. O lavrador que trabalha também deve ser o primeiro a participar dos frutos. A ideia que Paulo transmite aqui é que o lavrador trabalha arduamente. Ele trabalha constantemente. Para que o lavrador tenha sucesso, ele precisa de muito trabalho. Claro que Paulo não tem em mente aqui um agricultor ou um lavrador dos nossos dias que tem tratores e um maquinário e muita tecnologia à disposição, mas sim aquele lavrador lá que trabalha sozinho, o seu maquinário é a sua enxada e os seus 2 bois para puxar o arado. Então ele precisa trabalhar muito. Diferente do soldado e do atleta, o trabalho do lavrador não tem emoção, nem uma fascinação pelo perigo, nem depois tem aplausos. Ele trabalha arduamente todos os dias, de olho no resultado. Tanto que a primeira parte da colheita pertence ao lavrador que trabalha, o que Paulo diz, é seu direito. A boa produção deve-se ao seu esforço mais do que às outras coisas. E é por isso mesmo que o preguiçoso jamais será um bom agricultor. Ou porque ele vai dormir quando deveria estar colhendo, ou porque ele vai permitir que insos e espinhos tomem os seus campos. Mas a pergunta aqui também é, a que tipo de colheita o apóstolo Paulo se refere? O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. 2 interpretações são possíveis aqui. A primeira delas é nós entendermos a santidade como colheita. Afinal, se nós olharmos também para as cartas de Paulo, vemos que nós somos chamados a andar no Espírito e a semear no Espírito. Paulo diz em Gálatas, aquilo que o homem semear, isso também se fará. O fruto do Espírito é a colheita daquelas coisas que nós semeamos no Espírito. Falando também sobre isso, o teólogo J.C. Ryle diz em seu livro Santidade: jamais abandonarei a minha convicção de que não há progresso espiritual sem esforços. Não creio no sucesso de um agricultor que se contenta em apenas semear os seus campos, abandonando-os depois, em seguida até a colheita. Assim como não creio ser possível que um crente alcance muita santidade sem ser diligente em sua leitura bíblica, em suas orações e no bom uso dos seus domingos. Nosso Deus é um Deus que se importa com os meios e nunca abençoará a alma de quem se julga ser tão elevado e espiritual a ponto de achar que pode progredir sem eles. A outra interpretação para essa colheita é que as conversões também são uma colheita. E aqui nós olhamos a terminologia de Jesus, ele diz que todos aqueles que precisam ouvir o Evangelho são equiparados a uma seara. Ele diz que há poucos trabalhadores, portanto há muito trabalho a ser feito. Paulo diz, como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? 1 Coríntios 9, também Paulo diz, fiz-me fraco com os fracos para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos a fim de por todos os meios chegar a salvar alguns. Eu faço isso por causa do Evangelho, para também ser participante dele. Então o ponto aqui é que há muito trabalho envolvido. Embora o novo nascimento seja efetuado exclusivamente pelo Espírito Santo, aqueles que espalham as sementes do Evangelho trabalham bastante. Então essas são
as 3 metáforas, as 3 ilustrações de Paulo. Depois, então, de citá-las, Paulo diz o seguinte, verso 7, pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Aqui há dois passos importantes que nós devemos considerar para preservar um equilíbrio bíblico. Para Timóteo compreender o que Paulo disse, ele é chamado a ponderar, a meditar sobre o texto. Ou seja, não é uma leitura superficial, mas realmente estudar e se aprofundar no ensino do apóstolo. Mas esse não é um passo sozinho, ele também precisa reconhecer que a compreensão disso é dada pelo Senhor. Nós temos hoje, infelizmente, muitos cristãos preguiçosos, que não têm o costume de ponderar e de se aprofundar no ensino das Escrituras. Não amadurecem e não obedecem o conselho de Paulo, de ponderar. Outros, por outro lado, são muito dedicados, consultam comentários, comparam versões, mas tendo a obter o conhecimento por si próprios e se esquecem de que é o Senhor que dá entendimento. Assim que Paulo está dizendo, é simples. A nós compete ponderar, meditar, e ao Senhor providencie para nós a compreensão. Muito bem, meus irmãos. Até aqui, então, Paulo está exortando Timóteo de maneira muito honesta, de forma muito clara, mostrando que através dessas 3 ilustrações, Paulo, então, Timóteo, no seu serviço a Cristo, vai precisar sofrer, vai ter que ser disciplinado, fiel e vai ter que trabalhar arduamente. Mas o que Paulo diz a Timóteo não é nenhuma novidade aqui. O próprio Senhor Jesus disse, aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Paulo, na verdade, está dizendo a mesma coisa de uma forma diferente para Timóteo e para você também. Não há nenhuma novidade. O serviço cristão envolve trabalho árduo, envolve sofrimento. Também o Senhor Jesus disse que estreita é a porta que leva à vida e apertado o caminho que conduz à salvação. Mas a partir de agora, então, do verso 8 em diante, Paulo vai dar a Timóteo 4 formas de se fortalecer. 4 razões pelas quais abraçar o sofrimento e o trabalho árduo valem a pena. Ele pode fazer isso com coragem e com confiança em Deus. Esses argumentos são como, então, rochas, são como alicerces sobre os quais Timóteo precisa permanecer, a fim de resistir às tempestades que vão chegar no seu caminho de obediência a Cristo. E esses argumentos, essas rochas, servem também para você e para mim. A primeira delas, então, está no verso 8. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Paulo chama Timóteo a se lembrar de Jesus Cristo. Mas Timóteo poderia esquecer de Cristo? Você poderia esquecer de Cristo? Eu poderia esquecer? Tanto é possível que o Senhor instituiu uma ordenança para que nós lembrássemos dele. A ceia foi instituída em memória de Cristo. Ele disse, fazer isso em memória de mim. Então, se o próprio Senhor ordenou isso, é porque é possível, sim, nos esquecermos de Cristo. E não é incomum a igreja se esquecer de Jesus, muitas vezes, quando fica em debates teológicos infrutíferos, em muitas atividades humanitárias, em muitas programações internas. Cristo precisa ser lembrado, porque ele é o próprio evangelho que nós pregamos. Ele é o cerne do bom depósito que Timóteo fala. Mas ele deve ser lembrado como aquele que ressuscitou de entre os mortos e também como descendente de Davi. Ao lembrarmos que Jesus ressuscitou dos mortos, lembramos também que ele primeiro morreu e ele se humilhou até a morte, morte de cruz. Então, depois da humilhação, ele foi exaltado e declarado Filho de Deus poderoso pela ressurreição dos mortos, como está em Romanos 1,4. Quando lembramos que Jesus é descendente de Davi, lembramos da sua humanidade, da sua natureza terrena, mas que, no entanto, é o Messias e o Rei eterno prometido. John Stott, comentando esse versículo, ele diz o seguinte: não é somente por esses fatos constituírem um evangelho que Timóteo deve pregar, mas porque eles também ilustram, partindo da própria experiência de Jesus Cristo, o princípio de que a morte é a entrada para a vida e o sofrimento a vereda para a glória. Pois o que morrera ressuscitou de entre os mortos, e o que nascer em humildade, como semente de Davi, reina agora em glória sobre o trono de Davi.
As duas expressões demonstram, em forma embrionária, o contraste entre humilhação e exaltação. Essa é a grande mensagem que Paulo está passando a Timóteo. A exaltação segue a humilhação. Então, Paulo podia dizer, por isso mesmo, Timóteo, quando você estiver tentado a evitar o sofrimento, estiver tentado a evitar a humilhação, estiver tentado a evitar a morte no seu serviço a Cristo, lembre-se de Jesus Cristo e reconsidere tudo de novo. Fortalece-te na graça que está em Cristo. Então, esta é a primeira rocha sobre a qual, Timóteo, você e eu devemos permanecer. A segunda está no verso 9, diz assim, pelo qual eu estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Paulo estava preso em Roma, estava com correntes pesadas amarradas a ele, enferrujadas no meio da umidade da masmorra em Roma. Ele está preso como um criminoso. Na situação de Paulo, não há nada glorioso lá. Não há nada nobre. Quando ele diz que está preso como um criminoso, você pode imaginar um criminoso de verdade preso e você vai perceber que você não nutre nenhuma empatia por ele, que você é indiferente, afinal, ele devia estar lá onde está. E era assim que Paulo estava sendo visto por todos, como um criminoso, sozinho, abandonado. Mas Paulo diz, eu estou algemado, mas a palavra, Timóteo, não está algemada. Eu posso estar preso, Timóteo. Você pode estar preso, mas a palavra, ela não pode ser presa, ela está se espalhando. No capítulo 4 de Timóteo, lemos mais à frente, Paulo vai relatar que no momento em que ele foi preso, ele teve a oportunidade de pregar o evangelho abertamente a toda a corte de justiça que o prendeu. E também quando ele escreve aos Filipenses, da prisão em Roma, ele diz o seguinte, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, a prisão, tem antes servido para o progresso do evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e sem medo. Então, o que Paulo está dizendo é que a prisão dele produziu coragem, produziu determinação nos outros irmãos, para que eles anunciassem com intrepidez a palavra de Deus, para que eles servissem com mais confiança a Deus. Então, Paulo diz assim, eu posso estar preso, Timóteo, você pode estar preso, nosso pastor pode estar preso, mas a palavra de Deus não pode ser presa. John Piper também diz o seguinte, sobre esse verso, todas as coisas trabalham juntas para o avanço do evangelho, incluindo até a aparente derrota do evangelho. Então essa é a segunda rocha sobre a qual nós devemos nos firmar no nosso serviço a Cristo. Aconteça o que acontecer, a palavra não pode ser algemada, ela não pode ser presa. A terceira rocha está no verso 10, diz assim, por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que também obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Então, ao falar da terceira rocha, vejam que Paulo usa uma palavra bem específica aqui. Ele fala dos eleitos. Paulo podia dizer que tudo suportava por causa da igreja. Ele podia dizer que tudo suportava por causa dos perdidos, para que obtivessem a salvação. Mas ele diz por causa dos eleitos. Por quê? Qual é a razão de Paulo trazer essa doutrina para Timóteo agora? A resposta é porque esse texto, vamos dizer assim, o espírito desse texto, ele é massivamente confiante. Ele é de certeza, ele é de segurança. Cristãos são todos os eleitos. Nós estamos falando de rochas onde Timóteo precisa se firmar. Então, nada melhor do que falar sobre os eleitos. Porque as raízes da eleição transcendem o tempo e estão firmadas na eternidade. Antes da fundação do mundo, antes que fossem lançados os fundamentos da terra, houve eleição. Mas vejam também que Paulo é extremamente sábio ao falar dessa doutrina, para que não caiamos em engano. Ao falar sobre a eleição a Timóteo, ele nos protege de dois erros ao abordarmos esse ensino.
primeiro deles é se dizer o seguinte: se as pessoas são escolhidas desde a eternidade, então não há necessidade de arriscarmos as nossas vidas por elas. Não há necessidade de sofrer, afinal elas são eleitas. Mas está errado, veja o que Paulo diz: tudo suporto por causa dos eleitos, para que eles obtenham a salvação em Cristo Jesus. Então, a certeza de que há eleitos não me faz parar de pregar o Evangelho, parar de arriscar a minha vida, Timóteo. Mas me dá confiança de que a minha pregação não será desperdiçada, de que o meu serviço não será inútil. E isso vale para Timóteo, isso vale para você e vale para mim. Paulo está dizendo assim: eu serei ouvido, Timóteo. Deus tem um povo, eles ouvirão. Não se incline a deixar de pregar o Evangelho, de orar, de interceder, de trabalhar pela salvação dos eleitos. O eleito, ele obtém a salvação em Cristo, não a parte da pregação da palavra, mas por meio da pregação da palavra. O segundo erro é dizer: se Paulo sofre de tal forma para converter perdidos, então esse negócio de eleição não existe. Errado. Ela existe, Paulo colocou aqui, e Paulo detalha isso em outras cartas, como Romanos, Efésios e várias outras, se você quiser ler. Então é como se Paulo dissesse a Timóteo, e dissesse a você, e dissesse a mim: meu compromisso para sofrer pelo Evangelho não significa que não há eleitos, mas significa que Deus me chamou para ser um instrumento pela qual os eleitos serão salvos. E Ele chamou você, Timóteo, e a você, meu irmão. John Piper também diz: jamais pense que a eleição faz o seu testemunho ou a sua oração supérfluos. São absolutamente essenciais, de acordo com 2 Timóteo 2:10. No final desse versículo, Paulo também diz que eles vão, para que eles obtenham a salvação que está em Cristo com eterna glória. Então ele diz a Timóteo: você, Timóteo, e eles, todos os demais eleitos, terão eterna glória. Então sofre comigo agora. Sofre por um pouco, e você terá glória eterna. Então esta é a terceira rocha. A última está nos versos 11 a 13, e diz assim: fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Aqui prestem bem atenção, porque é um erro muito comum de interpretação nesse texto. Primeiro, Paulo começa dizendo que essa palavra é fiel, ou seja, ela é totalmente digna de confiança, ela é certa. E essa palavra, então, tem duas partes. Eu separei aqui para ficar mais claro para os irmãos. A primeira parte é uma garantia de triunfo através do sofrimento. Isso é certo. Na segunda parte, é um alerta de abandono através da incredulidade. Então, na primeira parte, Paulo diz o seguinte: se já morremos com ele, também viveremos com ele. E esse morremos aqui, que Paulo usa, não é o morrer para o pecado, como às vezes nós podemos pensar, mas pelo contexto, é sim a morte para nós mesmos e para a nossa segurança, ao tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Cristo. Essa passagem, ela é paralela à imediatamente posterior, ou seja, se perseveramos, com ele reinaremos. Então, morrer com Cristo e perseverar estão alinhadas e ilustram, então, o sofrimento pelo Evangelho, que é a autonegação e o carregar a cruz até o fim. Aqui também a conexão com o verso 8, que nós lemos há pouco, de que Timóteo deveria se lembrar de Jesus Cristo. Jesus Cristo deveria ser lembrado como o ressuscitado, o que vive, aquele que venceu. Assim também nós, de acordo com esse verso 11, se nós morremos com ele, também viveremos com ele. Também lá dizia que Jesus tinha que ser lembrado como descendente de Davi, ou seja, se nós perseverarmos, descendente de Davi, então ligando ao reino que Jesus vem para estabelecer, então se nós perseveramos com ele reinaremos. E essa é a nossa garantia. Essa é a palavra fiel. Se você permanecer firme, você reinará com Cristo.
Então, o que Paulo está dizendo é: não desista, Timóteo. Não desista, persevere. A gloriosa recompensa para os fiéis. Mas temos também aqui a segunda parte. Se o negamos, ele também nos negará. E Paulo então fala dessa terrível possibilidade de negarmos a Cristo. Talvez isso seja o pior que pode acontecer a um homem. E esse texto parece ser um eco da advertência do próprio Senhor Jesus, que disse lá em Mateus 10, verso 33, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Creio que negar a Cristo aqui, meus irmãos, não diz especificamente a uma palavra dita em um momento de fraqueza. Se nós observarmos a história do Novo Testamento, vamos lembrar de que Paulo negou 3 vezes a Jesus. No entanto, ele foi aceito, ele foi reconduzido à comunhão depois. Nesse contexto aqui, negar a Cristo é uma atitude de deliberado abandono da fé. É isso que Paulo fala e cita no capítulo 1, e eu comentei aqui no início, quando ele diz que todos o abandonaram. Então é a deserção, é a apostasia. Ele cita Fígelo e Hermógenes, que talvez até tenham sido líderes nas igrejas da Ásia, e eles desertaram. Então é nesse sentido que Paulo exorta Timóteo. Por isso que ele começou dizendo lá: tu, porém, fortifica-te na graça que há em Jesus. Essa passagem aqui também tem uma outra passagem paralela que está embaixo. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. E é esse o trecho que normalmente é mal interpretado. Normalmente, quando lemos ele permanece fiel, muitos tomam isso como um tranquilizante ou uma garantia de que ainda que nós sejamos infiéis, e que nos desviemos de Cristo, Cristo não se desviará de nós, visto que ele não é infiel como nós somos. Bem, que Deus não é infiel, certamente é verdade. Ele não é infiel, nem tem a volubilidade que o homem tem. Mas não é isso que o texto está dizendo. Quando nós olhamos também esse paralelismo entre as duas passagens, se o negamos, ele por sua vez nos negará. E logo abaixo, se somos infiéis, ele permanece fiel. Então, se o negamos e o se somos infiéis são paralelos. E essas duas passagens implicam o seguinte, que ele por sua vez nos negará e que está alinhado com ele permanece fiel. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é que não é que Deus permanece fiel a você. Ele permanece fiel à sua palavra, às suas advertências. No dizer de William Hendrickson, a fidelidade da parte de Cristo significa que ele executa as suas ameaças, bem como as suas promessas. E, na verdade, se Jesus não nos negasse em fidelidade às suas claras advertências, o que ele estaria fazendo era negando-se a si mesmo. Mas uma coisa Paulo diz de forma clara, pois de maneira nenhuma ele pode negar-se a si mesmo. O fato é aqui que o Senhor, ele sempre, sempre, sempre permanece fiel à sua palavra. Ele vai cumprir o que ele prometeu. Ele não pode negar-se a si mesmo. Então, esse trecho ele é tanto um alerta quanto é uma promessa para nós. Porque se você perseverar, é absolutamente certo que reinará com Cristo. Porque ele não pode negar-se a si mesmo. Se você confiar em Cristo e perseverar, ele não vai negar você. Por outro lado, se você o abandonar e não se arrepender dos seus pecados, esteja certo de que ele vai negar você diante do Senhor no último dia. Então, o resumo dessa segunda parte, dessa exortação de Paulo a Timóteo, para que se fortifique em Cristo, para que abrace o sofrimento como bom soldado, lembra-te de Jesus Cristo. Assim como Jesus Cristo se humilhou e então foi exaltado, você, Timóteo, humilha-te agora e você será exaltado depois. Lembra-te também que a palavra não pode ser algemada, isso deve ser um estímulo para você perseverar no seu serviço a Cristo. Continue a pregar, continue a encorajar, continue a exortar. Aconteça o que acontecer, a palavra não pode ser presa. Lembre-se também de que Deus tem os seus eleitos, eles estão espalhados por aí. A sua pregação nunca será inútil, nunca será em vão.
povo de Deus vai ouvir, ele designou você e eu para sermos testemunhas dele, para proclamarmos a palavra de Deus. Por fim, lembre-se de que Deus é fiel e de que ele não pode negar-se a si mesmo. E isso pode ser tanto uma forte rocha para que nós permaneçamos, mas também é um alerta para aqueles que abandonarem a fé. O princípio geral desse nosso texto é que sem cruz não há coroa. John Stott diz o seguinte: foi este o princípio que levou Jesus Cristo, através de um nascimento humilde e de uma morte vergonhosa, à sua gloriosa ressurreição e ao seu reino eterno. Foi este o princípio que trouxe a Paulo algemas e cadeias, a fim de que os eleitos obtivessem salvação e glória. É o mesmo princípio que torna o soldado disposto a suportar as durezas, o atleta a disciplina e o lavrador a fadiga. Seria ridículo, então, esperar que a nossa vida e o nosso serviço para Cristo nada nos custasse. Então, meu irmão, a exortação de Paulo para Timóteo, para você e para mim, é: abrace o sofrimento, abrace o trabalho árduo por Jesus hoje, como bom soldado de Cristo. Sirva a Cristo, seja obediente, ame ao seu irmão, suporte as injustiças, pregue o Evangelho, preocupe-se em ser sal e luz onde você está. Sirva alegremente a sua igreja local, doe-se ao seu comandante. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, porque nada se compara à recompensa que nós obteremos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez, Pai, diante da Tua presença, nós nos colocamos e reconhecemos que somos soldados imperfeitos. Somos filhos que muitas vezes perdem o foco e se desviam e se envolvem com as coisas desse mundo. Senhor, nós oramos pedindo para que Tu tenha misericórdia de nós, Pai. E que Tu nos ensine através da palavra e do Teu Espírito a olhar para a glória que nos espera se formos fiéis a Ti, Senhor. Ah, Senhor, não deixe que nós nos deixamos levar pelas coisas desse mundo, Pai. Mas fortalece-nos em Cristo, faz-nos olhar para o nosso Senhor e Salvador. Faz-nos negar a nós mesmos, Pai. Faz-nos a desejar mais do que tudo ser Teus instrumentos para o avanço do Teu reino na terra. Glorifica o Teu nome, Pai, através da igreja. Usa a igreja. Exalta Cristo. Amém.